Oi, alunos do primeiro ano, espero que estejam todos bem e espero também que estejam realizando as atividades propostas, tá bom? Estamos iniciando mais um volume do nosso PET, né? O volume 3, né? E nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre a degradação dos recursos naturais. Nós vamos trabalhar aqui principalmente sobre a questão da água, né? Lembrando sempre que estamos no Brasil, o Brasil é um país que possui uma rede hidrográfica bem grande, bem diversificada, né? Nós somos um país tropical, onde a quantidade de chuva nos favorece, né? Fazendo com que as nossas redes hidrográficas permaneçam grande parte do ano com grande volume de sua capacidade, tá? Apesar de tudo isso, em algumas regiões brasileiras nós passamos por sérios problemas com relação à falta de água, né? Como eu falei, o Brasil possui uma região hídrica muito grande, porém ela não é distribuída de forma homogênea e nós, seres humanos, atuamos sobre elas. Quando a gente vai lá e retira a vegetação, né, da margem dos rios, ou seja, a mata ciliar, eu estou contribuindo para essa degradação, para essa destruição, tá? Então, o texto do PET de vocês, lá na página 94, 95, vai falar exatamente isso. Como que a água deve ser tratada, deve ser cuidada e deve ser utilizada. É uma sequência do PET volume 2 que nós trabalhamos as redes hidrográficas, né, brasileiras, tá? Depois o PET de vocês vai falar um pouquinho sobre as águas subterrâneas, né? Principalmente sobre o aquífero Guarani, que é um dos maiores reservatórios de água que nós temos, tá? Lembrando que ele pega grande parte aí da região sudeste, né? E em São Paulo, algumas regiões já estão usando a água do aquífero Guarani. O problema é que, se essa água vier à superfície e for poluída, o desastre, né, ambiental é gigantesco, tá? Depois nós temos também as populações ribeirinhas, que são aquelas populações que vivem à margem dos rios. Essas populações são muito comuns à margem do Rio São Francisco, aqui na região sudeste, e na região da Amazônia nós temos também uma grande parcela da sua população de população ribeirinha, que dependem do rio para sobreviver, tá? Então, muitas dessas populações ribeirinhas vivem atualmente um drama muito grande, principalmente com relação ao rompimento de barragens, tá? Nós tivemos recentemente o caso da barragem de Brumadinho, aqui em Minas Gerais, que afetou aí grande parte das populações que ali viviam, tá? Então, o texto dessa semana fala sobre a degradação dos recursos naturais. No caso nosso aqui específico, vai falar sobre a degradação da água, os impactos que o rompimento de barragens podem gerar para a sociedade, tá bom? Nós começamos aí a atividade de vocês na página 97 com o mapa do Brasil, mostrando aí o aquífero Guarani, que foi um dos temas trabalhado durante a leitura. Então pede para vocês observarem o mapa e falar a importância do aquífero Guarani. Lembre sempre que o aquífero é um reservatório de água subterrânea, né? Então ele é um reservatório com grande capacidade de água que dá para abastecer muitas pessoas, daí a sua importância. A questão 2, vocês têm um trechinho aí, né, falando o seguinte: cidadania ribeirinha muda a rotina de moradores do norte de Minas. Curso sobre educação ambiental na agricultura familiar movimenta comunidades ribeirinhas do São Francisco. Aí tá perguntando para vocês o que são comunidades ribeirinhas, né? Vocês têm no texto e podem pesquisar também se tiverem interesse, e quais são os problemas que eles vivenciam. A questão 3 e 4, vocês também vão fazer baseado num pequeno trecho, né, de um texto falando sobre o desastre que aconteceu em Brumadinho, tá? Interpretação dessa frase, colocar lá quais foram os efeitos, né, do rompimento da represa, né, de Brumadinho, quais foram as consequências que isso trouxe para as pessoas que ali viviam, né? Lembrando sempre que milhares de vidas foram perdidas, vários corpos ainda não foram encontrados, né? Fora a poluição ambiental que se causou ali, a destruição da vegetação, tá? E com relação à população ribeirinha que vivia ali.
Aí a questão 4 é para vocês citarem, na opinião de vocês, o que pode ser feito para minimizar os prejuízos para as populações ribeirinhas, né? E a questão 5, vocês têm uma charge, né? Mostrando ali um deslizamento de terra, né? E aí vocês vão falar, na opinião de vocês, na região em que vocês vivem, né? Nós temos problemas no período das chuvas com deslizamentos de terra, né? Como que ocorre aqui no período de chuva para a gente esses impactos, né? O deslizamento de terra, ele acontece sim, principalmente em locais onde as casas são construídas em barrancos muito íngremes, né? Então isso acontece na nossa região, mas o nosso problema maior é com as enchentes, tá bom? Boa semana de estudo para vocês. Lembrando que, se ainda não enviaram as atividades do PET volume 1, volume 2 e mais atividade de revisão, peço por gentileza para estar enviando, porque essas atividades elas vão fazer parte da carga horária de vocês, tá bom? Bons estudos e até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição.